Então, bom dia a todos. Aqui estamos de volta com a nossa disciplina de pós-graduação do Programa de Doenças Infecciosas e Saúde Global. Aqui dou as boas-vindas a todos que estão aqui, aos alunos que vão começar essa disciplina, e informo de antemão que essa disciplina, após a apresentação da palestra do Dr. Vander, depois da palestra dele, nós vamos fazer uma reunião só com os alunos. Essa reunião será online, para que nós possamos passar as regras da disciplina, como é que funciona, como é que é a participação do aluno. Mas depois a apresentação dele. E é isso, já estou adiantando. E agradeço aos demais que não fazem a disciplina, que estão aqui assistindo, prestigiando a disciplina. E agora, então, eu vou fazer a apresentação. Hoje nós teremos a apresentação do Dr. Vander Cleison Abreu, que é pós-doutorando da FAPESP em doenças tropicais, Iniciativa Amazônia Mais 10. E o Dr. Vander, ele é médico veterinário, mestre em biociências pela Universidade Federal do Oeste do Pará, é doutor pelo programa de pós-graduação da rede Bionorte na área de concentração de biodiversidade e conservação, tendo como linha de pesquisa conhecimento da biodiversidade e estudo de prospecção viral metagenômica em morcegos de ambientes urbanos. Atualmente, ele realiza pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, com pesquisa de diagnóstico molecular e ecologia de patógenos causadores de arboviroses, doença de Chagas, leishmaniose e malária em animais domésticos e de produção. Eu gostei de ver aqui a definição dele aqui embaixo, assim, do perfil dele. Paraense, médico veterinário, pesquisador, pós-doutorando FAPESP, founder e CEO Clube 2/5, Deep Tech, e pai da Lirica e do Jorge. Adorei! Então é isso, seja bem-vindo. Então vamos lá, a Camila está aí à distância, fazendo um esforço para nos acompanhar. A Camila, nós somos as coordenadoras dessa disciplina, junto com a professora Esther, e a Camila hoje está com muita dificuldade, mas ela está aí, tá? Então, uma hora ela pode estar nessa situação participando, mas a gente sabe que depois talvez ela não consiga se manter aqui. Mas ok, tá tudo certo. Todo mundo seja bem-vindo, agradecendo também ao Almir pelo suporte aqui. Muito obrigada e bom dia, seja bem-vindo. Obrigada, Lúcia, obrigada a todos. E vamos lá, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que espero que todos estejam bem, inclusive alimentados, tenham tomado um bom café da manhã, aquele café da manhã pretinho, com açúcar ou sem açúcar, mas sempre acompanhado com aquele bom pão francês na chapa com um pouquinho aí de manteiga, queijo, presunto, um ovinho, super vai bem. Quero dizer também que é um privilégio eu ter aceito este convite maravilhoso que a minha amiga Lúcia estendeu a mim para que eu pudesse estar aqui presente nesta manhã de sexta-feira, um dos melhores dias da semana, para falar um pouco do que eu tenho feito hoje na minha trajetória desde o mestrado até agora o pós-doutoramento. Dito isto, a apresentação da Lúcia foi incrível por minha pessoa, e sim, sou o pai da Lírica. A Lírica é uma gatinha pretinha e o Jorge é um peixe, e antes que todo mundo pergunte, eles se dão bem, tá bom? Atualmente, eu estou finalizando meu pós-doutoramento e hoje assumo um cargo muito importante dentro de uma empresa que eu fundei junto com mais um sócio e alguns outros colaboradores. A empresa se chama Clube dos 5, ela é uma Deep Tech, dentro do conceito de One Health. Então, hoje eu acumulo a função de Founder e CEO para trilhar essa nova jornada dentro da área de empreendedorismo. Dito isto, eu, quando recebi o convite da Lúcia, pensei em que eu poderia contribuir no processo de formação de vocês, do conhecimento de vocês, dentro dessa trajetória na pós-graduação, e me veio a ideia de falar sobre do isolado à inovação, como Leishmania e Trypanosoma cruzi podem conectar novas frentes de P&D, pesquisa e desenvolvimento na carreira, na trajetória tanto profissional aí de vocês como pesquisadores, futuros pesquisadores,
nesse incrível mundo que é a ciência. Quando a gente fala sobre pesquisa e desenvolvimento, é muito importante que a gente tenha uma visão global do impacto que algumas possibilidades de estudo, e aí a gente está falando exatamente aqui hoje sobre leishmaniose e Trypanosoma cruzi. Quando eu falar de Trypanosoma cruzi, vai também ser sinônimo de doença de Chagas. A gente precisa ter, então, um cenário desse impacto em relação a essas doenças na população mundial, não somente em termos de Brasil, mas numa população mundial. Então, a gente considera essas duas doenças como sendo doenças centenárias, ainda carregam necessidades tecnológicas não atendidas. Dados da Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 80 milhões de pessoas estão sendo acometidas hoje com doenças de Chagas. Esse dado ele é um dado talvez subestimado, dado vista a natureza da doença, que ela é uma doença silenciosa, quase sempre não diagnosticada na sua fase inicial, já somente nos estados avançados. E ainda assim, um dado mais alarmante é que mais de 100 milhões de pessoas também correm risco de ter contato com o agente, o patógeno que causa a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, e essas pessoas podem vir a adoecer. Hoje, no Brasil, o Brasil ele é considerado o país que mais tem casos de doença de Chagas no mundo. A forma oral é a forma que hoje está predominando, principalmente na região sul, exatamente pelos seus costumes e tradições da ingestão de alguns alimentos ali de padrão indígena, e a gente vai falar principalmente do açaí e do suco de buriti. E esses alimentos, quando contaminados com fezes do barbeiro que tenham Trypanosoma cruzi, podem vir a adoecer. Quando a gente fala sobre leishmanioses, os dados da Organização Mundial de Saúde diz que mais de 1 bilhão de pessoas vivem em áreas endêmicas de leishmaniose, e isso diz ainda mais uma vez que essas pessoas estão expostas e se entrarem em contato com o vetor, podem adquirir alguma forma de leishmaniose, seja na sua forma cutânea, mucocutânea e a visceral. Então, a gente diz que a ciência já descreveu o problema, então é uma doença centenária. Essas doenças elas estão categorizadas num hall de doenças que se chama negligenciadas. Eu costumo dizer que uma das batalhas que eu tenho, e vou brigar bastante, é que esse nome ele suma, desapareça, porque se tem muitos pesquisadores já estudando há muito tempo e trilhando um caminho para essas doenças, elas não estão mais negligenciadas, elas já têm um papel importante, e que talvez essas doenças elas não tenham que ser negligenciadas, mas sim priorizadas dentro do sistema de saúde para que elas sejam combatidas. E dito isto, então o desafio agora é converter lacunas reais em tecnologia e produto de impacto. E como toda pesquisa, dentro da área de pesquisa, da área de desenvolvimento de um produto inovador, um produto biotecnológico, uma solução, a pergunta guia ela deve ser sempre direcionada a quais problemas científicos ainda podem ser transformados em solução. Essa pergunta guia ela vem muito com a gente desde que começamos a trilhar o processo de mestrado e doutorado, mas dentro de uma solução transformadora de pesquisa e desenvolvimento, essa pergunta ela tem que ser um pouco mais direcionada para uma solução. Outro contexto que a gente deve inferir em relação às doenças, tanto causadas por leishmanias como por Trypanosoma cruzi, é o contexto de One Health, que ele vem ganhando aí um fôlego maior, vem mostrando evidência, a saúde única. Pós-pandemia, esse termo ele ficou muito mais explícito, e as pesquisas hoje que trabalham com doenças, doenças negligenciadas principalmente, elas devem inserir dentro do seu hall esse termo de One Health. E quando a gente fala em One Health para essas duas protozooses, o cão ele não é apenas um paciente. Eu estou falando aqui como paciente porque fui clínico veterinário ao longo de 20 anos da minha formação, então sim, atendi nesse período alguns animais que tinham leishmaniose visceral, e Trypanosoma cruzi a mim foi apresentado há 5 anos atrás. Então, dentro desse contexto, o cão assume tanto a função de paciente, porque ele de fato adoece, ele tem sintomatologia clínica dessas doenças, ele é considerado um reservatório em potencial, ele também é considerado um sentinela para estudos epidemiológicos, e por isso ele pode ser considerado um modelo para pesquisa e desenvolvimento. O cão, sabidamente, ele é um
dentro do papel do ciclo doméstico da leishmaniose ou das leishmanioses, principalmente na região urbana, ele tem a sua importância. Já quando você fala do cão para vigilância e como reservatório para Trypanosoma cruzi, esses dados ainda são pouco subexplorados. Haja vista que a gente não entende como funciona essa dinâmica desse protozoário nos cães. Fato que alguns trabalhos têm mostrado alterações cardíacas importantes em pacientes que apresentam a doença de Chagas. Eu estou falando aqui em pacientes caninos. Outro ponto importante quando a gente fala sobre questões de risco emergente, e aí eu vou tocar num dado relevante, é que quando você fala em doença de Chagas e leishmaniose, você não tem uma legislação específica que obrigue que cães que fazem mobilidade tanto a nível nacional como a nível internacional, que utilizem testes diagnósticos para verificar a possibilidade desses animais estarem doentes ou não. E isso faz com que esses cães transitem tanto de áreas endêmicas para áreas não endêmicas, fazendo essa movimentação do parasita, por isso que eu falo de reservatórios móveis, causando aqui o que a gente chama de risco emergente. Então, dados recentes têm mostrado já o aparecimento de doença de Chagas, de Trypanosoma cruzi, na população nos Estados Unidos, ali na região norte, alguns triatomíneos já positivando, ou seja, você não tinha. Você tem aí as leishmanioses avançando consideravelmente pela região da Europa, em alguns pontos onde ela não apresentava, não era endêmica, começa a apresentar. E isso faz com que a gente tenha um suporte importante na área de pesquisa e desenvolvimento, considerando o que falamos de inteligência epidemiológica. Então, essa mobilidade, ela altera o contexto epidemiológico dessas doenças e amplia o valor do dado integrado. Isso é muito importante porque, a partir dali, a gente consegue transitar sobre diversas ideias para que alguma pesquisa de nível básico ou até nível avançado, como resultado de um doutorado, ela tem um potencial transnacional dentro do contexto, principalmente, de vigilância integrada e monitorada e com excelência. O que a gente tem, então, hoje são gaps não resolvidos dentro dessas doenças, tanto das leishmanioses como doença de Chagas. E aí a gente vai falar sobre vacinas. Hoje, tanto doença de Chagas quanto leishmanioses, elas não têm vacinas humanas disponível no mercado para você fazer uma soroconversão eficiente e uma proteção para as pessoas frente à exposição desses parasitas. Quando a gente fala na população canina, anteriormente nós tínhamos 2 vacinas que eram comercializadas aqui no Brasil. Na Europa a gente tem algumas vacinas que são comercializadas aí como medida profilática. E essas vacinas saíram do mercado por não se mostrarem eficientes quanto à soroprevalência e a redução do número de casos, tanto de leishmaniose visceral canina quanto leishmaniose visceral humana, principalmente nas áreas endêmicas. Tá? Quando a gente vai falar sobre o outro gap, que é o tratamento, a gente ainda também tem uma limitação interessante, doenças centenárias, e hoje, por exemplo, com o tratamento de doença de Chagas, você só tem 2 medicamentos que são utilizados nesses pacientes, que é o benzonidazol e a Unifurtimox. Então, e o que acontece? A eficiência desses medicamentos, ele cai com o tempo da infecção. Então, quanto mais avançada a doença, menos eficiente essas medicações são para o paciente, portanto, para o humano que a gente está falando, porque para cães não há um protocolo de tratamento para leishmaniose. Quando a gente fala de leishmaniose canina, a gente também tem protocolos reduzidos e hoje no mercado a gente só tem uma medicação, que é o Miteforam. A base, o princípio ativo é metefosina para tratamento específico e em bula considerado como leishmanicida. Porém, um gap interessante é que essa função leishmanicida ela não acontece, principalmente em cães, porque você não tem, de fato, uma cura estéril. O parasita não some. Ele reduz em seus níveis não detectáveis, mas ele permanece ali, o que faz com que essa persistência da doença, principalmente em cães, ela possa fazer com que algumas variantes sofram pressão seletiva, e aí a gente tenha outras possibilidades, inclusive, da resistência
quando a gente fala no tratamento de pacientes humanos, algumas comorbidades elas podem fazer com que a evolução das doenças se torne algo muito negativo. E a partir daqui, a gente começa a tomar um corpo em relação à pesquisa e o desenvolvimento dentro dessas áreas, visto que os gaps eles existem e a gente precisa ocupar esses white spaces, que a gente chama, com produtos inovadores e que vão resolver ali, serem escalados ao mercado e resolver esses problemas. Mas para que você tenha se hoje você está trabalhando ou quer precisa trabalhar, ou dizer, olha, minha pesquisa ela tem potencial de chegar a um produto no mercado, é importante que você tenha, primeiro, um panorama global do que você tem hoje de produtos translacionais dentro da área de leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea e da doença de Chagas. E aqui eu trouxe um panorama relativamente simples, mas didático, onde a gente pode acompanhar o que está sendo feito hoje no mundo para redução desses gaps. Então, para leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea, a gente tem terapias um pouco já instituídas, mas já os estudos mostram que há uma resistência a essas medicações. Então, a gente vai falar aqui da anfotericina B lipossomal. Eu me esqueci de colocar aqui, mas também a gente tem o glucantime. Tem a mitefosina, que a mitefosina ela é compartilhada na terapia com animais. A paromicina e a mitefosina, que é uma associação, ela já está sendo implementada. Temos outros medicamentos, outros ativos importantes que estão sendo selecionados no processo transnacional, e aí a gente tem o DNDi. Esses termos, eles são códigos. Como existe um sigilo de segurança de patente, então a gente não sabe exatamente qual é o composto que está sendo estudado de maneira translacional. Quando a gente passa para a doença de Chagas, a gente tem os dois princípios ativos mais utilizados. Hoje, como produto translacional, a gente tem o besonidazol na sua forma pediátrica, tá bom? Além disso, temos uma associação aí com um screen de fármacos e de alvos de moléculas que podem ter potencial aí para produção de novos fármacos, mas isso ainda está sendo muito estudado e ainda é muito cedo e muito novo esses estudos. A gente tem a evolução de testes, que testes são importantes para o diagnóstico mais definitivo, mais preciso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, testes de multicruz, onde você tem uma associação de vários biomarcadores. É um produto transnacional, ou seja, ele tem uma publicação, ele tem um potencial, ele pode ser colocado dentro de uma esteira de pesquisa e desenvolvimento por uma deep tech, uma biotech ou até mesmo centros de pesquisa translacional. Temos ainda um gap importante, que é a questão da vacina Trypanosoma cruzi, tá bom? A gente já tem estudos e esses estudos estão em fase pré-clínica para que se, de fato, desenvolva aí uma vacina que seja eficiente e protetora para aquelas populações que estão expostas, principalmente nas áreas endêmicas, para a doença de Chagas. Dito isto, a gente vai para um segundo ponto, que depois da gente ter o panorama global, identificar o gap translacional. Isso significa o quê? A gente tem hoje, o Brasil ele tem uma potência interessante em termos de publicações. A gente publica muito, tem muita publicação, muitos artigos de excelência sendo colocados em revistas incríveis e que tem aí a sua notoriedade científica, mas o que acontece, a maioria desses estudos, eles não chegam, de fato, a ter um potencial translacional, e quando eu falo de potencial translacional, é, de fato, colocar ele numa esteira de pesquisa e desenvolvimento e entender se ele vai sair ali no funil. Então, toda vez que você tem um funil, você tem uma boca um pouco larga e, ao final, você tem ela estreita e onde poucos produtos chegam até o final. Isso porque durante essa trajetória, você tem aí os processos, por exemplo, de validação experimental, e aí a gente pode entrar com POCs, com os MVPs, que são produtos mínimos viáveis. Você precisa ter uma reprodutibilidade e a padronização, que é um outro fator importante, ou seja, para se produzir em série, você precisa ter esses dois pontos importantes. Você precisa ter a propriedade intelectual, então a gente vai mais uma vez falar sobre você identificar antes o panorama global do que está sendo feito. Isso porque durante o processo de desenvolvimento de um produto na esteira de P&D de uma empresa, vamos lá, uma startup,
A propriedade intelectual ela é importantíssima. Isso porque, primeiro, que corre o risco de você estar desenvolvendo alguma coisa e alguém já está desenvolvendo anteriormente a você. Segundo, você, se não pedir logo a propriedade intelectual, talvez alguém peça antes de você, aí você vai ter um problema, principalmente quando você for tentar fazer a escala e o modelo de negócio desse produto. E terceiro ponto é que toda vez que você desenvolve uma tecnologia que você quer fazer a transferência, por exemplo, dessa tecnologia para uma empresa, essa empresa ela te pergunta como é que está a propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, toda vez que ela se apresenta muito fatiada, isso é um problema que você vai ter para que, de fato, esse investimento, essa transferência, ela aconteça. Então, aí em propriedade intelectual, a gente já tem um gap muito importante no processo translacional. A partir daqui, a gente entra com o processo de desenvolvimento tecnológico. Talvez esse seja o ponto mais interessante, porque nós, como pesquisadores, já dominamos exatamente grande parte desse processo de desenvolvimento tecnológico. Mas aí, quando a gente chega principalmente para os últimos dois gaps, que é o gap de regulação em ensaios clínicos e escala de modelo de negócio, muitos dos processos dos produtos translacionais que entraram na esteira de pesquisa e desenvolvimento, que podem entrar na esteira de pesquisa e desenvolvimento, eles acabam que é o que a gente chama de vale da morte, morre bem ali, porque uma coisa é você fazer uma pesquisa e essa pesquisa ela ter um grupo restrito e você ter algumas possibilidades de controlar, mas quando você traz esse produto para o mundo real, ele talvez não se comporte como aquilo que deveria se comportar, e os ensaios clínicos são fundamentais para a gente ter o processo de regulação, e se ele conseguir passar por tudo isso, ele vai adquirir um modelo de negócio, de mercado, ou seja, antes de você ter ali o produto, você precisa fazer uma análise para saber se você vai poder vender, quem é que são os vendedores, quem é que vai conseguir comprar a tua solução, para que, de fato, ele saia ali na boca do funil e gere, de fato, um impacto real no que você realmente pretendeu na geração da sua ideia. Hoje, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento de Panosoma-Cruz e Leishmania, eu elenquei 5 tópicos principais dentro dos gaps atuais que a gente tem e os caminhos de inovação que hoje podemos adentrar. Então, entender, por exemplo, a compreensão da biologia do parasita. Os ciclos eles ainda são interessantes, porque o parasita ele está sempre fazendo modificações para manter essa relação estável. Então, os mecanismos, principalmente de evasão, são mecanismos aí um pouco esclarecidos, às vezes, e isso faz com que você tenha abertura de inovação para ômicas e bioinformática. Outro ponto com o utilizo das ômicas e da bioinformática é que você pode ter alvos terapêuticos. Ainda a gente tem poucos validados e aí você tem uma procura muito maior desses alvos, mas para que você tenha esses alvos terapêuticos muito mais eficientes, quando você vai gastar uma energia para o desenvolvimento de um produto transnacional e chegar a um produto de pesquisa e desenvolvimento na esteira, é interessante que seja muito promissor. Então, a utilização da química, da biologia e das novas entidades, ele deve entrar. Aqui a gente trabalha principalmente modelos e ferramentas com EIA. A EIA tem facilitado muito a vida da gente. Eu estou falando um pouco sobre o que a gente tem desenvolvido na Clube dos 5, porque ela evita gastos desnecessários em direções que não levariam a gente a lugar nenhum, ou então, se levariam, a gente teria muita fricção para chegar até onde a gente quer. Então, os modelos de EIA têm balizado a gente para isso. Temos a questão do diagnóstico, então ainda temos as sensibilidades como gaps importantes da especificidade. E aqui eu falo um exemplo que eu tinha quando eu trabalhava como clínico lá em Santarém. Santarém é uma área endêmica de leishmaniose, principalmente leishmaniose visceral em cães. E existem hoje alguns testes rápidos que a gente pode utilizar para fazer o processo de triagem dessa doença nos cães. Quando chegava para mim um paciente clínico que a gente ia fazer esse teste, tudo bem, às vezes a clínica batia com o teste, mas por ser uma área endêmica, o que eu colocava para alguns tutores é que esse teste poderia ser um teste de check-up. E, para minha surpresa, grande parte dos animais que vinham para o teste check-up, que faziam sorologia, ou com o teste, eu vou falar do teste da IDEX e da LERI, eles positivavam para a leishmania, para leishmaniose visceral canina. Isso era complicado, porque os pacientes eles não estavam ali
com uma queixa clínica para leishmaniose, mas mesmo assim davam positivos. E aí, quando a gente ia fazer uma busca mais aprimorada, verificava que esse animal ele tinha outras doenças parasitárias juntamente, ou outras doenças, ou doenças parasitárias juntamente. A gente está falando principalmente das doenças do carrapato, que quando a gente fazia o tratamento dessas doenças do carrapato, que a gente repetia os exames principalmente para verificar se de fato a leishmaniose ainda estava ali, os pacientes negativavam. Então, isso era interessante, porque a gente tinha questão de sensibilidade, especificidade, interferindo aí com outros parasitas. Então, isso faz com que mais um caminho de inovação seja colocado dentro dessa esteira, que é o diagnóstico de próxima geração, que ele pode ser baseado tanto em biosensores, CRISP, LAMP, microfluídica, para principalmente teste rápido, e é sempre importante você tentar e fazer provas de conceito para verificar se de fato esse teste ele vai ser validado ou não, ele pode seguir. Além disso, a gente tem os gaps de vacina e tratamento que a gente falou, e o que mais a gente utiliza hoje são imunoterapias e vacinas inovadoras como caminhos de inovação para tentar ocupar esse white place que existe nessas duas categorias. E dentro do contexto ainda sobre P&D, eu falo que o TAM, o SAM e o SOM, que são exatamente você fazer uma avaliação ampla do que dá para fazer, do que se tem para fazer, é um screening maior, até chegar a um produto específico onde você vai deter todo o seu tempo para o desenvolvimento de uma inovação direcionada. Eu costumo dizer que o TAM, a avaliação TAM, SAM e SUM, ela deve entrar na pesquisa e desenvolvimento, tanto no processo de ideação quanto na busca de um mercado. Isso faz com que alguns pesquisadores, como eu, por exemplo, que quando desenvolver uma ideia, eu acho que quero dominar o mundo. E às vezes não é assim. A gente precisa entender que é legal a gente ter essa visão de eu quero dominar o mundo, pink cérebro, mas precisa ser realista e às vezes algumas soluções, elas de fato não são colocadas como divisores de água. Salvo alguns exemplos, e a gente vai falar aí, por exemplo, da polilamina, que, para mim, ao meu ponto de vista, ela é um divisor de água. Então, eu acho que a polilamina, ela existe o mundo antes da polilamina e o mundo após a polilamina, por ser uma solução extremamente divisora de águas dentro de um problema que a gente sabe como afeta muitas pessoas de maneiras diferentes. Então, quando a gente trabalha o TAM, o SAM e o SOM dentro do P&D para leishmanioses e doença de Chagas, a gente vai do TAM, onde tem uma quantidade de gaps muito grande, o SAM ele já reduz esse funil e no SOM ele chega, de fato, a um gargalo específico que você pode testar e defender essa ideia e chegar lá naquele final da boca do funil e gerar o produto, colocar ele no mercado e escalar ele, tá? Dentro desse conceito, a gente pode botar, por exemplo, a questão de isolamento. A questão de isolamento de parasita ainda é um gap que, de alguma maneira, já existe, mas a gente pode melhorar, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele. Além disso, o TAM, o SAM e o SOM, ele pode ser utilizado para você analisar se você tem mercado para isso. Então, é a ideia de que todas as pessoas podem comprar o meu produto, do mundo podem comprar, porque ele vai estar disponível, mas nem todas poderão utilizar o meu produto. Então, essa é a ideia de fazer uma análise TAM, SAM e SOM. Então, se você precisa buscar um mercado hoje, você gera uma ideia, mas primeiro busca o mercado junto para saber se ele vai ter saída, porque às vezes uma ideia é muito incrível, mas para produzi-la, o custo é muito alto e para o mercado, se você tem um custo elevado, a gente não vai conseguir colocar esse produto aí de fato, para utilização em grande escala. E a partir daí a gente tem o termo de que uma Deep Tech não precisa começar resolvendo a doença inteira, ou seja, não dá para dominar o mundo, mas ela pode começar resolvendo extraordinariamente bem um gargalo específico, tá bom? Então é isso que é importante a gente fazer essa análise de TAM, SAM e SOM, para que você tenha, de fato, um produto que ele chegue ao final e ele possa ser comercializado e ele tenha um mercado. E esse mercado ele precisa ser simplesmente, ele não pode ser um mercado restrito, quanto mais amplo, melhor. Eu vou falar um pouquinho do nosso case translacional, e é um case específico que eu gosto muito, porque a partir desse case, hoje a gente está colocando a Clube dos 5 no caminho
e na estrada, captando recursos, desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento, capacitando as pessoas e fazendo com que a gente seja conhecido nessa área de atuação, que é a área de One Health. Então, eu dei o nome para o meu case da Amazônia Bancada, quando um problema vira P&D. O grande gargalo experimental era um sinal de oportunidade tecnológica para mim. Quando eu fui selecionado como pós-doutorando do programa que hoje eu faço parte na Universidade Federal do ABC, tinha um edital aberto. Esse edital ele é fomentado pela FAPESP aqui, como FAPES, é o edital do Amazônia Mais 10 na sua primeira edição, e se precisava de um pesquisador para a atividade de campo e coleta de material e, principalmente, que ele trabalhasse com animais. Então, eu fiz esse processo de seleção. Então, eu já dominava muito bem a amostragem de campo, isso me colocou à frente dos candidatos e fez com que eu conseguisse, de fato, a vaga. Eu também dominava muito bem os processos de amostragem, tinha conhecimento avançado sobre técnicas moleculares de PCR, qPCR, sequenciamento, mas durante o nosso trajeto a gente sentiu a necessidade de fazer o isolamento daqueles parasitas. Principalmente, a gente está falando de Leishmania e Trypanosoma cruzi, que a gente tinha dados suficientes para que, de repente, conseguíssemos tentar o isolamento. Caracterização a gente já conseguia fazer também, e o sequenciamento. E foi a partir do isolamento que eu observei um gargalo interessante. Tá? Eu não sabia muito sobre isolamento, eu fui conversar e conhecer sobre as técnicas de isolamento de Trypanosoma tideus, e aqui é muito importante a gente falar que, nesse momento, a gente tem que colar com aquele que já está lá há um tempo, que tem o pulo do gato, e aí eu faço mais uma vez os meus agradecimentos à Lúcia, ao Júnior do IMT, temos ali a Marilda, que me deram um suporte incrível para que hoje a gente esteja desenvolvendo produtos na área de desenvolvimento tecnológico, especificamente nesse gargalo. Então, o que eu identifiquei aqui? Que nesse gargalo a gente tinha a questão da contaminação, manipulação, logística, tempo, infraestrutura, recuperação de parasito, biossegurança e padronização. A ideia científica e a pergunta era: conseguimos isolar? Sim, conseguimos. Desde que a gente seguisse o que hoje era preconizado, mas eu observei que existia uma pergunta de P&D, que era se existia uma maneira melhor de fazer a coleta, reduzindo esses gargalos. E aqui nasceu a minha hipótese tecnológica. E hoje a gente está aí com o primeiro produto, captando recurso da FAPESP. Acabei de receber o e-mail que a gente foi enquadrado, então a gente vai seguir aí para esse fomento de verba de subvenção e tudo vai dar certo. E aqui a gente tem o produto desse case translacional. Na primeira imagem, eu vou soltar já o vídeo para vocês. A gente obteve formas interessantes de promastigotas de leishmania. No pós-doutorado, essa primeira imagem ela foi obtida de cães lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, uma fronteira na região norte, ali com a Bolívia. Esse segundo vídeo é um vídeo de um paciente que eu tenho hoje acompanhado aqui em São Paulo, mas esse paciente ele veio de Foz do Iguaçu, ele já era diagnosticado com leishmaniose visceral canina, e esse paciente tem apresentado recorrência parasitária com danos importantes, principalmente no seu sistema geniturinário, e a gente vai falar da geniturinário não, mas né, na questão de danos aos rins por conta da infecção por leishmaniose visceral canina, leishmania infanto. Então, aqui é o nosso primeiro vídeo. Estão muito bonitinhas, é uma cultura já bem estabelecida, a gente vê a formação de rosetas, estão em alta movimentação, estão muito bem. O segundo vídeo é o vídeo do paciente. A gente observa que esse vídeo, as formas estão um pouco menos ativas. Da inoculação do primeiro vídeo até a obtenção das primeiras formas na microscopia demoraram 32 dias, tá? Isso lá dos cães de Cruzeiro do Sul. Nessa segunda imagem, da inoculação até a obtenção das primeiras formas, demoraram exatamente 12 dias. Então, um intervalo curto de tempo entre um paciente e outro, possivelmente são variantes diferentes. E aqui é uma imagem para mostrar que, durante o processo que a gente faz de cultura, é importante mantermos, principalmente, as questões de segurança e de esterilidade
quando a gente fala no processo de inoculação e da questão de manuseio. Então, aqui a gente fala sobre, de fato, o processo de translação até a chegada da esteira de P&D, onde o problema é o ponto inicial. Você vai gerar uma hipótese, e isso aí ela é comum tanto na pesquisa acadêmica quanto na pesquisa translacional. A diferença é que dentro dessa trajetória você começa a tentar validar essa ideia a partir principalmente de que a gente chama de POC, ou provas de conceito, onde essa hipótese você consegue validar ela. Essa validação, ela geralmente é uma validação em ambiente real, onde o teu produto, ou o teu futuro produto que você quer colocar no mercado, ele poderá ser utilizado. Então, essa POC quase sempre ela é feita com parceiros futuros e futuros clientes. A partir dali, você passa pelo processo de validação. Quando você valida, você pede a propriedade intelectual, mais uma vez, para tentar reduzir aqueles gaps que eu já falei e aqueles problemas futuros, principalmente na questão de transferência de tecnologia. Esse produto ele passa por uma escala de maturação, é o que a gente chama de TRL. Essa TRL vai de 1 a 9, se eu não estou enganado, até que ele gere um MVP, que é um produto mínimo viável. Eu costumo fazer uma analogia sobre produto mínimo viável, é que ele vai resolver o problema inicial que você teve, mas você pode daqui a pouco dar uma implementada. Então, eu costumo dizer que o MVP é o Bumblebee. Quem assiste aí o Transform, então é o Bumblebee. Ele não precisa ser exatamente o Optimus Prime, mas ele precisa ser um Bumblebee para resolver alguma questão. A partir do MVP, você passa pelos processos de regulação, e lembra mais uma vez que nesses processos de regulação e mercado quase sempre exige o que a gente chama de vale da morte do desenvolvimento de um P&D, ou vales da morte, porque é a partir dali que você diz, de fato, se no mundo real esse produto ele vai valer, vai chegar ao mercado, e quando ele chega ao mercado, será que ele vai ter investidores que podem apostar nessa possibilidade para que ele chegue a escalar, fazer escala e chegue, se for um produto o que a gente chama regional, ele pode chegar à escala mundial tranquilamente. E a diferença entre pesquisa acadêmica e pesquisa translacional e P&D é exatamente essa. Na pesquisa acadêmica, você tem a pergunta, o experimento, o resultado e a publicação. A publicação é importante, principalmente para você ter essa divulgação da comunidade científica daquilo que você fez. E segundo, a gente tem uma obrigatoriedade dos programas de pós-graduação para que você, de fato, faça essa publicação do trabalho que você desenvolveu no mestrado, no doutorado, às vezes no pós-doutorado. No processo de P&D translacional, você tem uma outra vertente. O problema, ele precisa ter uma solução, ele passa por um processo de validação, proteção, PI. O produto, ele chega ao mercado. Dentro dessa roda de translação, a gente tem, primeiro, o produto que ele é gerado, ele faz um licenciamento. Esse licenciamento ele vem feito por parcerias entre a universidade e a empresa. Após esse desenvolvimento, essa validação, ele faz uma spin-off. Spin-off nada mais é do que uma empresa que foi gerada a partir dessa solução. E essa solução ela entra numa esteira de desenvolvimento completa até chegar no mercado, onde você tem modelo de negócio, questão do go-to-market e a escala, que nada mais é do que uma startup. E quando a gente fala de startup com base científica profunda, a gente está falando de uma deep tech. Já chegando ao fim da palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto a EIA tem facilitado os processos de aceleração em toda a esteira de pesquisa do mercado. Então, ela vai desde a ideação, passa pelos processos de análise de validação. É interessante porque a IA busca, por exemplo, patentes, anterioridade de patentes, ela te baliza no que você, de fato, é patenteável e o que não é, porque às vezes você desenvolve um produto, esse produto ele não tem patente, mas ele pode requerer, por exemplo, segredo industrial, que para algumas empresas vale muito mais que uma patente. Mais uma vez, a patente ela é um gap dentro da escala, porque quanto mais fatiada, menos possibilidade ela tem de transferência desse produto, tá bom? A gente tem também a EIA fazendo a inteligência de mercado, então as estratégias de go-to-market, ela começa a mostrar para você também possíveis investidores e ela faz modelagens de cenário. Então, a IA hoje, ela é utilizada dentro da área de P&D para fazer todos esses processos de aceleração. É permitido, inclusive, que quando você submeta um projeto, você diga que você utilizou a IA para balizar ali
toda a estrutura do projeto, mas sempre, sempre, sempre feita a supervisão e com prompts direcionados àquilo que você quer, certo? Não simplesmente você chega e diz, olha, faz aí para mim e me traz o que eu acho que deve ser. Então, isso deve fazer sentido, principalmente no processo de governança e quando você quer escalar a IA nos seus processos. Por fim, eu trago aqui um Translational Challenge, que é exatamente você fazer essa pergunta, depois dessa aula aqui, sobre o que vocês estão desenvolvendo hoje. Então, façam essas perguntas, porque são fundamentais. Imagine um cenário em que você passou 4 anos desenvolvendo a sua pesquisa dentro da área de doutorado, e você publicou e você colocou essa publicação ali, como o próprio nome diz, pública. E você não olhou, e você não fez essas perguntas e deixou para lá. Uma pessoa, vamos lá, um chefe da área de estratégia em P&D de uma determinada empresa tem acesso a essa sua pesquisa e ele resolve colocar esse produto transnacional, a gente consegue colocar na esteira e desenvolver no mercado. Então, você deixa de desenvolver uma solução simplesmente porque você não fez essas perguntas se de fato o seu produto ele é transnacional ou não. E é muito importante a gente dizer que aqui toda pesquisa gera conhecimento e alguns também escondem uma tecnologia. Por fim, aqui da pesquisa à translação e ao P&D de impacto, então toda essa é a trajetória que vocês devem ter de 1 a 10 para que se chegue de fato à sua pesquisa, ela passa pelo processo de translação e, por fim, a parte de pesquisa e desenvolvimento com impacto. Meu muito obrigado, vamos transformar conhecimento científico em soluções que gerem impacto. Esse peixinho é o nosso mascote da Clube dos 5, é o C2. E para quem fez uma analogia assim, ele parece bastante com a Dory. A Dory é o meu personagem favorito dos filmes de animação, porque ela tem uma frase que diz assim, não importa o que você passe, nunca deixe e continue sempre a nadar. Então, é isso que a gente faz na vida. Não importa o que aconteça, a gente sempre tem que continuar nadando. Aqui é o meio-meio e aqui fica o QR Code no meio do queijinho para quem quiser conversar um pouquinho comigo ou quem quiser acompanhar lá a minha página e a página da Clube dos 5 nas redes sociais. Muito obrigada, Wander. Muito, muito interessante essa forma de expor, muito importante para o aluno que precisa ir para o mercado, incentivo aos alunos que possam desenvolver startups. Muito importante essa sua abordagem. E, mais uma vez, obrigada e parabéns. Então, trazer ideias e como solucioná-las num fluxo que você vai apresentando. Então, neste momento, eu gostaria de pedir às pessoas, se elas querem fazer comentários, fazer alguma pergunta, e eu aqui vou aproveitar e já vou entrar com uma primeira. Quando você sugere que não se utilize mais o termo doenças negligenciadas, porque é como se fosse um termo pejorativo. É isso que você quer dizer? É isso? Na verdade, seria um termo, eu acredito que já é um termo inadequado. Quando você fala de negligência, significa que você sabe, mas você não está fazendo nada para. E quando você identifica a doença negligenciada, a gente tem uma quantidade incrível de profissionais e de pesquisadores que estão olhando para essa doença e elas não estão negligenciando, eles estão, inclusive, tentando gerar soluções para que essas doenças elas reduzam seu impacto na população. Acho que o termo negligenciada pode ser substituído por prioritária. São doenças de prioridade. Sim, certamente. Temos muitos pesquisadores trabalhando e há muito tempo. Mas eu entendo que quando foi criado esse termo foi porque a indústria negligenciava a doença, não é? Algumas doenças eram negligenciadas na investigação para o tratamento delas. Então, a indústria via que eram doenças de populações mais pobres, então, portanto, não haveria um retorno. Hoje a gente vê que tem muita coisa sendo feita, mas ainda patinamos, né? Quando você fala da leishmania, você acredita que tem muita gente que acha ainda que quando você utiliza o antimonial, a anfotericina ou a meltifosina para o tratamento da doença
para leishmaniose, inclusive pesquisadores que eu já vi, eles entendem que esse tratamento esteriliza. E não, isso não é verdade. Há uma cura clínica, não é, Wander? Então, esse tratamento para as leishmanioses, por exemplo, ele não é esterilizante. O parasito continua lá em algum lugar, não é? Exato, exato. E isso é preocupante, porque você mantém uma situação do parasita, a gente não sabe o que ele está fazendo, se ele está tentando se readaptar, o que de fato acontece nesse período de dormência pós-tratamento. Diferentemente do benznidazol, numa doença de Chagas. No caso, na fase aguda, o benznidazol, ele elimina efetivamente o Trypanosoma cruzi. Diferentemente no caso das leishmanioses. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou com uma série de observações que eu fiz aqui, que eu queria ter com você e tal. Como é que está o tratamento da doença da leishmaniose em cães na Europa? Tratamento não, desculpe, a vacina. A vacina de cães no Brasil, nós tínhamos umas vacinas, mas mostrou-se que elas não são eficazes. Agora, na Europa, parece que já há uma outra vacina e que ela tem funcionado. Como é que está? Você sabe me dizer como é? Olha, o que eu tenho, assim, aqui no Brasil, a gente tinha Leishmune e Leishtek, saiu do mercado por não se mostrar eficiente na soroconversão. A Leishtek, o que eu soube, ela está voltando na sua forma plus. O pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que estão tentando readequar a vacina para retornar com ela. Na Europa também existe uma vacina, me esqueci o nome agora. Ela também reduz, tem uma taxa de torno de 80%, quase 90% de proteção, e tem, de fato, reduzido o número de casos de leishmaniose visceral nos cães. Então, tem uma eficiência de soroconversão e de proteção e, de tabela, uma redução do número de casos tanto na população humana quanto na população animal. Então, funciona bem a vacina para lá. O que acontece é que hoje a gente poderia estar importando essa vacina e, infelizmente, a vacina não está entrando no território brasileiro. Não se consegue importar isso? Não se consegue importar, não se consegue importar. Que estranho. Porque aí o ponto, o foco principal é essa vacina dos cães, né? Isso é muito necessário. Então, tendo uma vacina que funciona na Europa, e essa vacina não consegue chegar aqui, é muito estranho, né? Até preocupante. É preocupante porque, eu não sei, são duas estratégias. Dizem a primeira estratégia que talvez no Brasil não funcione por ter uma diversidade genética maior dos parasitas e você precisa fazer esse estudo antes de trazer a vacina para se de fato dizer assim, olha, a vacina vai fazer sentido no Brasil, mas precisa ter primeiro um estudo sobre as variantes genéticas que hoje tem de circulação de leishmania infanto na população de cães. E a gente não tem. A gente tem dados soltos, mas não dados estruturados. Essa é uma primeira vertente. A segunda é que alguns laboratórios dizem que o custo para trazer a vacina de importação é muito alto e não há o interesse dos grandes laboratórios hoje em trazer essa vacina exatamente por ter esse custo operacional de trazer a vacina da Europa para o Brasil. Então, a gente tem essas duas frentes que hoje faz com que a gente realmente, de fato, não tenha uma vacina para estar aplicando nos cães em qualquer região aqui do país. Sim. E em relação, como eu estive nesse congresso recentemente, o Congresso Internacional de Parasitologia, eu acho que eu te falei, eu vi um consórcio que está desenvolvendo vacina, eles já estão numa fase bastante avançada para humanos, não é? Para humanos e para as leishmanioses, a partir da Leishmania major, modificada, e para utilização em humanos. Para mim, fazia muito mais sentido uma vacina para cães, não é? Porque, afinal, eles são os reservatórios. É claro que o problema continua quando falamos da cutânea, que os reservatórios são os animais silvestres. Sim. Mas tem alguma coisa sendo feita nesse sentido, em direção à vacina para humanos, mas é estranho não se ter essa vacina, não se conseguir essa vacina para cães, não é? Exato. Agora, né?
muito interessante, essas perguntas que você apresentou ao final, elas são fundamentais para Uhum, o aluno, quando ele vai desenvolver, ele vai iniciar a sua pesquisa, ele precisa ter uhum, essas perguntas muito definidas, e você traz do ponto de vista de um cara que está se tornando empresário, não é? Isso é muito sim, importante, não é? uhum, Então, sim, e aí, em relação à eu estou falando muito da leishmaniose, porque eu trabalhei muito tempo com Trypanosoma cruzi, mas hoje não tenho trabalhado mais com Trypanosoma. aham, Mas, por exemplo, nós vemos também algumas situações em que andamos para frente e depois todo aquele conhecimento obtido é perdido, porque nessas doenças negligenciadas, infelizmente, algumas situações elas não são olhadas com cuidado. Por exemplo, uhum, temos o teste de Montenegro, que ele está suspenso porque a Anvisa determinou que a forma como ele era produzido não era adequada e realmente não era. Tinha que ser aham, sob as condições como são produzidas as vacinas. uhum, Porém, eu vejo agora que, nesse congresso, um olhar de se tentar trazer novamente esse teste, pelo menos para testar as pessoas vacinadas. Então, uhum, para o meu olhar, até escrevi uma carta ao editor na revista do Instituto de Medicina Tropical, em 2018 ou 2019, não lembro, em que eu chamo a atenção para o fato de que era um teste, que era uma ferramenta importantíssima para os médicos em regiões onde a doença ocorre e eles não têm recursos para fazer o diagnóstico. Então, aham, isso era muito importante. E suspenderam e acabou, não tem o que fazer nessas situações. E agora já se pensa em retornar com, uhum, com esse teste, mas com um objetivo específico, é para testar sim, se a vacina funcionou efetivamente. uhum. Vander, mais uma vez, obrigada. Eu estou aqui olhando para ver se as pessoas escreveram perguntas, se quiserem fazer algum comentário, porque ninguém levantou a mão, eu acho que tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma observação, algum comentário. Se não, Vander, aqui nós agradecemos a sua palestra. Se você quiser colocar mais alguma, algum comentário, alguma manifestação aqui, e chamamos atenção para o fato de que você está fazendo um trabalho muito importante, que é tirar um pouco e levar um pouco para o caminho do trabalho do empresário, não é? Que está olhando de uma outra forma, não é? Com a startup, por exemplo, não é? Exato, exato. Primeiro, mais uma vez, agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui debatendo e conversando esse assunto e trazendo uma nova perspectiva de possibilidade, principalmente para os alunos. Eu já estive desse lado e eu sei exatamente o quanto a gente pode potencializar o conhecimento que a gente adquire durante essa trajetória da pós-graduação. A gente é um pouquinho de todos os nossos orientadores, e segurar na mão, nesse exato momento, de um orientador que vai trazer uma visão diferente para a gente, de uma outra possibilidade para produzir conhecimento e conhecimento com maior impacto, eu acho que faz sentido. Então, hoje eu sou muito feliz, é o que me dá brilho nos olhos, é um propósito novo na minha vida, assumir a função de CEO e founder da Clube dos Cinco, uma deep tech que vem como base tecnológica e especificamente tentar resolver questões bem simples, que eu acho que com simples a gente resolve, como você falou. O teste de Montenegro funcionava, e aí se tirou e agora está querendo voltar. Às vezes não é sobre você inventar a roda, é você simplesmente aprimorar ela para que ela consiga trazer mais informações, aquelas informações que podem ser utilizadas para outras finalidades. Então, eu acho que não é sobre tirar, é sim reestruturar e trazer uma nova perspectiva, uma vez que o que a gente já tem é tão pouco, quanto mais você tira, mais vai ficando sem. Sim. Então, Vander, muito obrigada. E a gente se fala. Eu quero muito conversar com você sobre essas Também. amostras que vocês têm e vamos fazer uma Uhum. reunião, se possível, semana que vem. Não sei como é que está seu tempo. E aí, Uhum. então, ok? A gente Ok, conversar. Tá bom? Muito tá bom. obrigada.